Today we are going to talk about past perfect continuous. E para a gente aprender esse tempo verbal, eu vou recuperar outros tempos verbais só para a gente entender como é que funcionam a classificação dos tempos para a gente se ligar, tá? Lá no início a gente trabalha sempre com o simple present, né? Que é o tempo mais comum, assim. E a gente tem como auxiliares o do e o does, né? Para fazer perguntas, para fazer frases interrogativas. A gente tem o verbo to be, que aparece de três formas: am, is ou are. Então, a gente está bem acostumado com isso, né? É bem tranquilo para nós. Depois do simple present, normalmente a gente vai aprender o simple past, né? Que é o passado simples, e a gente vai trabalhar com coisas que aconteceram no passado. A gente normalmente faz uma comparação do simple past com o present perfect. E aqui eu queria mostrar algumas coisas para você, só para a gente relembrar aí o que eu considero importante aqui para a gente se ligar. Sempre que a gente tem um tempo que a gente chama de continuous em inglês, quer dizer que é como se fosse em português o nosso gerúndio de uma coisa acontecendo, mas não necessariamente é uma coisa acontecendo no momento da fala, no caso do present continuous. A gente tem algumas situações específicas em que a gente pode usar a estrutura de present continuous sem ser algo acontecendo necessariamente no momento da fala. Né? Eu posso dizer, por exemplo, we are doing the homework now. E aí sim, eu estou falando de algo que está acontecendo agora, neste momento. Nós estamos fazendo o tema. Por que é present continuous? Porque a gente tem uma estrutura de present continuous, que é o verbo to be no presente, were, aqui para nós, e junto com ele a gente tem um outro verbo com o ing. Então, sempre que eu tenho um tempo continuous, eu vou ter um verbo com o ing acompanhado do verbo to be. Vai ser present continuous quando o meu verbo to be for present. Certo? Por isso, present continuous. Ele pode aparecer nas três formas. Eu posso dizer, he is going to New York tonight. Não estamos falando de algo acontecendo no momento da fala. É um futuro de algo que a gente tem certeza que vai acontecer. E eu digo, então, he's going to New York tonight. Ele está indo para Nova York hoje à noite. A gente usa isso em português também. Bem simples, não tem mistério. Né? A gente usa o gerúndio para falar assim, amanhã à noite eu estou indo viajar. Né? Quando eu digo eu estou indo viajar amanhã à noite, eu estou falando de gerúndio, que seria o nosso present continuous aqui. I am having fun with you. Eu estou me divertindo com vocês. Né? É a nossa frase aqui, usando de novo o present continuous, tá? Bom, então sempre que eu tenho tempo continuous, eu vou ter um verbo com ing acompanhado do verbo to be. A gente vai ter o past continuous. Qual a diferença do present continuous para o past continuous? Se eu tenho o verbo com ing, a minha diferença vai ser qual, povo? Do present continuous para o past continuous. O to be? Verbo to be, que antes estava no presente e agora vai estar no passado. E ele vai aparecer, então, de duas formas. Antes era am, is e are. Agora é was e were. Né? Então, eu posso dizer we were doing the homework yesterday. Nós estávamos fazendo o tema ontem. Ou ainda, he was going to New York during the game. Ele estava indo para Nova York durante o jogo. Né? Dentro de um tempo específico, ele estava indo para Nova York. Então, é comum a gente usar o past continuous desta forma, certo? I was having fun with you while they were playing soccer. Então, eu estava me divertindo com vocês enquanto eles estavam jogando futebol. Estou usando o past continuous duas vezes aqui, né? Uma vez no singular, com o was, e outra vez no plural, com o were, certo? Então, recapitulando aqui, tempos contínuos, sempre que a gente usa um verbo com ing, e este verbo com ing está acompanhado do verbo to be, tá? Nem sempre que eu tenho ing, eu tenho um tempo continuous. A gente precisa se ligar disso. Muito bem, apresentei o present continuous, o past continuous, e agora a gente tem o present perfect. Não é continuous, tá?
que é o present perfect, gente? Como estrutura, alguém saberia me dizer? Como é que ele se apresenta para nós? Nada? Present perfect, como estrutura, ele vai aparecer para nós dessa forma aqui. A gente vai ter o verbo have e junto com o verbo have, um outro verbo Particípio. que vem lá do particípio, que vem lá da terceira coluna, tá? Isso é present perfect. É o verbo have no presente, ou seja, vai ser have ou has, né? E junto dele um verbo que vem lá da terceira coluna. Então eu digo we have done the homework since 2 p.m., né? Nós temos feito o tema desde 2 da tarde. O que que indica o present perfect? Uma coisa que aconteceu no passado ou que começou a acontecer no passado e ainda tem uma relação com o presente, certo? Eu posso ser he has lived in New York for 2 years, né? De novo, qual é a minha estrutura então do present perfect? É o verbo have no presente mais um verbo que vem da terceira coluna. Como é um verbo regular aqui, é só botar o ed no final, né? Então, he has lived in New York for 2 years. Quer dizer que ele começou a morar em Nova York há 2 anos e permanece morando lá. Ok? Ou I have been to the USA twice. Quando a gente fala de uma experiência de vida, de algo que aconteceu no passado, mas eu não dou marca no tempo, não digo quando isso aconteceu. Então eu simplesmente digo I have been, né? Eu fui para Nova York. I have been to New York, to the USA, sorry, twice. Né? Eu fui para os Estados Unidos 2 vezes. Como eu não digo quando eu fui, certo? Eu uso então o present perfect, tá? Eu só vou usar o simple past caso eu diga quando eu fui para os Estados Unidos. Ah, I went to the United States in 2002, for example, tá? Então, o que é o present perfect? É o verbo have no presente, junto com o verbo que vem da terceira coluna, da coluna do past participle. Beleza? Dito isso sobre o present perfect, agora o que é o past perfect? Se o present perfect vai ter o verbo have no presente junto com o particípio, o past perfect vai mudar o quê? O verbo no passado. O verbo have no passado. Exatamente. Então, antes o meu verbo have estava no presente, né? I have been, he has lived, we have done. Agora, o meu verbo have, ele vai aparecer no passado. E eu vou dizer, we had done the homework when my mother got home. Nós tínhamos feito um tema quando a minha mãe entrou em casa. Aqui trata-se de duas ações no passado, uma mais no passado do que a outra, certo? Então eu digo we had done the homework. Nós tínhamos feito o tema when my mother got home, quando minha mãe chegou em casa. He had gone to the USA. Ele tinha ido aos Estados Unidos. He had gone to the USA when Brazil won the World Cup. Quando o Brasil venceu, ganhou a Copa do Mundo, certo? Então, lembre-se aqui, ó, são duas coisas, né? O past perfect a gente usa quando? Quando eu tenho uma ação mais no passado do que outra. São duas coisas lá atrás, uma acontece antes da outra. E para organizar isso, eu uso o past perfect, né? Porque a gente está falando de duas coisas que aconteceram lá atrás, certo? Uma tinha acontecido quando outra aconteceu. Entendido até aqui, gente? Estou só relacionando aqui os tempos verbais, tá? Dúvidas? Tranquilo. Tranquilo? Sem problemas? O que o Bica tá querendo entrar de novo aqui? Caiu aí, Bica? Não aceita, senhor, não aceita. Não te machucou? Não, eu ainda tô aqui, senhor. Eu ainda tô aqui. Tu entrou 2 vezes, então? Entrei 2 vezes. É, que acabou de aparecer aqui para tu entrar de novo na sala.
Mas vamos adiante. Bom, senhor, se um já incomoda, imagina dois. Eu lembrei da musiquinha aquela do elefante que incomoda muita gente. Imagina 2 bicas. Realmente não deve ser fácil. Que o diga a mãe dele, né, bica? Aí, gente, agora sim a gente vai entrar na matéria da aula de hoje, tá? Que é o Past Perfect Continuous. O que é o Past Perfect Continuous? Eu vou olhar primeiro para o nome. Bom, se é um tempo continuous, sempre que eu tenho um tempo continuous, eu vou ter o verbo com o ing. Mas esse verbo com ing tem que estar acompanhado do que mesmo, que eu disse lá no início da aula. Help me, please. O verbo com ing tem que estar acompanhado do que para ser um tempo continuous? O verbo to be? Do verbo to be, exatamente. O present continuous é o verbo to be no presente, junto com o verbo com ing. Past continuous, o verbo to be no passado, junto com o verbo com ing. E o past perfect continuous, sempre que a gente tem um tempo que é perfect, eu preciso ter um verbo que vem de onde? Que vem lá da terceira coluna dos verbos irregulares. Aí tem gente que vai pensar assim, Sora, isso aqui complica a mente da gente, porque esse negócio de verbos que vem lá da terceira coluna dá uma confusão, a gente precisa decorar esses verbos. Vocês vão ver que o Past Perfect Continuous, na prática, ele é um dos tempos mais fáceis. Por quê? Porque, como estrutura, ele vai ser sempre igual. O que vai mudar é esse verbo aqui, ó, é o verbo com ing. Tá? Por quê? Lembra? É o Past Perfect Continuous. Então, eu vou ter como estrutura sempre isso aqui, ó. Had been, e junto com o had been, um outro verbo com ing. Tá? Então, eu não preciso decorar nada, que é dos tempos mais tranquilos. Certo? Tá, senhor, mas quando é que eu uso aqui o Past Perfect Continuous? Se é continuous, nós estamos falando de algo que estava acontecendo. Mas quando que isso estava acontecendo? Então eu digo o seguinte, presta atenção na minha frase. We had been doing the homework when my mother got home. We had been doing the homework when my mother got home. Ô, senhor, peraí, mas está parecido com esse aqui, ó. We had done the homework when my mother got home. Qual a diferença do past perfect aqui para o past perfect continuous? We had been doing the homework when my mother got home. Alguém poderia me dizer? Porque tem um doing. Tem o doing. E o que ele representa aqui, Dudu? Uma coisa que ainda estava Acontecendo. uma coisa que ainda estava acontecendo, exatamente. Então, quando eu uso past perfect continuous, eu estou falando de algo no passado que ainda estava acontecendo, e esta coisa estava acontecendo quando outra coisa no passado aconteceu. Sempre que a gente usa o past perfect, a gente está usando ele para organizar ideias de tempo no passado. É uma coisa que aconteceu antes de outra no passado. Aqui, no Past Perfect Continuous, não é uma coisa que aconteceu porque ela ainda não terminou. É uma coisa que estava acontecendo quando outra coisa aconteceu. Então, eu digo, we had been doing the homework. Nós estávamos fazendo o tema when my mother got home. Quando minha mãe chegou em casa. Tudo isso no passado. Ok? Então, a gente precisa se ligar aí o que é isso como estrutura. Como estrutura é had been, sempre had been, tá? A gente não vai traduzir por nós tínhamos estado fazendo o tema, porque tínhamos estado fica estranho em português, né? A gente não costuma usar isso em português, ok? Então, olha a próxima frase aqui, ó. He had been going to the USA when Brazil won the World Cup. Ele não estava nos Estados Unidos, mas ele tinha estado, ó, eu traduzindo aqui literalmente para
pensar aqui com vocês. Ele tinha estado indo para os Estados Unidos, ou seja, lá atrás ele estava indo para os Estados Unidos quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Vocês conseguem ver aqui a estrutura? Ó, Sor, e daí, lá no Present Perfect, a gente usa have ou has. No Past Perfect, tem alguma diferença da terceira coluna da terceira coluna, não, desculpa. Da terceira pessoa para as outras pessoas, como tem no Present Perfect? Não, não tem. É sempre had been. Independente da pessoa, independente de ser we ou he, de ser singular ou plural, sempre vai ser had been, tá? Então, he had been going to the USA when Brazil won the World Cup. Percebam que sempre tem uma relação de ações aqui. Há uma coisa que estava acontecendo lá no passado, quando outra coisa aconteceu. É muito comum usar o Past Perfect Continuous para uma relação... eu botei mais algumas frases aqui, eu ia falar de causa e efeito, mas vem no próximo slide aqui. Percebam então mais uma frase. I had been eating pizza before I went to the bathroom. Né? Eu estava comendo pizza antes de ir no passado ao banheiro, certo? Então, uma coisa que estava acontecendo antes de outra no passado. Ok? Estrutura, gente. A gente precisa se ligar disso para aprender a nomenclatura, que eu estava dizendo antes da calopsita chegar aqui, que eu mesmo tinha dificuldade. Para aprender a nomenclatura, eu preciso usar a cabeça, tá? Usar a lógica. Sempre que eu tenho um tempo continuous, ing. Esse ing ele tem que estar acompanhado com o verbo to be. E é o verbo to be que vai identificar se é present continuous, se é past continuous, se é present perfect continuous, se é past perfect continuous, tá? Nesse caso aqui a gente tem past perfect, por quê? Porque eu tenho o verbo had, né? É o verbo have no passado, junto com o verbo to be, aí vem lá do particípio, e junto deles, aí eu tenho o verbo com ing. They had been playing soccer when there was a blackout. Eles estavam jogando futebol lá no passado, quando houve um blackout. A gente chama de blackout mesmo em português, né? Que é quando apaga tudo, todo mundo fica sem luz, ok? They had been playing soccer. Eles estavam jogando futebol. Quando houve esse blackout, quando apagou todas as luzes. Right? Aí vem a relação que eu queria falar para vocês, que é muito comum utilizar o Past Perfect Continuous para a relação de causa e efeito. Que relação é essa? Por exemplo, a gente vai usar a palavrinha because agora, né, para dar essa moral aí de causa e efeito. E a gente vai inverter a ordem, né? Eu vou dizer he was angry. He was angry. E angry é bravo. E a gente tem que cuidar com a pronúncia de angry e hungry. Hungry tem o H na frente, o U, né? Dá muita confusão desse negócio aí. Uma vez eu trabalhava no restaurante e recente chegado lá nos Estados Unidos. Daí um cara foi fazer uma entrega lá e perguntou se estava tudo bem e tal, tudo mais, para lá. E eu disse, I'm angry. E pelo menos ele entendeu eu dizer isso, né? E acredito que eu devo ter dito mesmo, porque eu estava recém iniciando ali. E daí ele disse, mas por que tu tá bravo, né? Why are you angry? Disse, no, I'm hungry. Okay, it's different now. Então, he was angry. Por que ele estava bravo? Because his son had been making noise, né? Porque o filho dele estava fazendo barulho, ou tinha estado fazendo barulho até aquele momento. Percebam, então, que a gente tem aqui uma relação de causa e efeito. Por que ele estava bravo? Because his son had been making noise. I got tired because I had been studying for 6 hours. I got tired because I had been studying for 6 hours. Então, por que eu me cansei, né? Por que eu fiquei cansado?
Because I had been studying. Porque eu estava estudando por 6 horas. Deixa eu ver se tem mais frases. Não, aqui a gente tem a estrutura, né? Que é o nosso had been. Sônia, então vai ser sempre had been. É isso mesmo. O que parecia tão difícil fica tão simples. É isso mesmo. A gente vai sempre ter como estrutura o had been e junto dele o verbo com ing para expressar algo acontecendo. Certo? Não tem mistério. E agora eu quero saber de vocês quais as dúvidas aí surgiu alguma dúvida? O professor explicou tão bem que não ficaram dúvidas. Me diz aí, por favor. Não, para mim tá tudo ok. Tudo ok? E para o restante do povo aí? Fala, Abner. Eu vi que tu abriu teu microfone, fechou de novo, dedinho nervoso. Não, eu ia falar que a explicação foi muito boa. Muito boa mesmo. Ficou boa. Puxa saco. Mais alguém? Alguma dúvida? Nada? Bem tranquilo mesmo? Tudo. Ô, senhor. Fazer atividade, senhor. Fala, Lulu. Desculpa. O Bica As dúvidas só aparecem quando a gente vai fazer as atividades e se confunde. Tá certo. Não, mas não tem mistério. Essa matéria aqui é bem tranquilinha. Senhor, expulso o bico. Não, o Luiz vai ter dificuldade só na hora da prova mesmo, que ele gosta de ter dificuldade. Mas, ô, senhor, por que tem feijão? Por que tu riscou feijão ali? Had, feijão, mais ing. Ai, Bica. Meu Deus. Que é esse não. cara? Ah, tá louco. Ah, não, essa daí tu se puxou, cara. Pelo amor de Deus. Manda embora, manda Do embora. humor, assim, Não senhor. tá ficando legal. Não dá para alcançar. Bom, uma piada inteligente dessa a gente tem que explicar, né? Por que que é o bem... Não. Muito bem. Gente, já que não surgiu nenhuma dúvida... eu botei uma perguntinha. Sempre vai ser o had been? Sim, né? Sempre vai ser o had been. Só para lembrá-los aí Essa é a resposta. das rematrículas, tá? Ano que vem tem o último ano de vocês. Eu espero que seja um ano inteirinho presencial, que não precisamos Pro Luiz, não. desse negócio de Zoom aqui. Meu Deus, bica. Aí tem um prêmio aqui que para mim é o melhor prêmio desse negócio aí, que é o Burger Night aí, tá? A turma que se matricular aí, tiver 75% da turma matriculada e for a maior matriculada entre as turmas aí de ensino médio, vai ganhar aí um Burger Night. Então, se puxem aí nas rematrículas para que vocês possam no dia 5 de novembro aí... não é o dia 5 de novembro, não. O dia 5 de novembro vai chegar a ver quem é a turma campeã aí, mas façam suas rematrículas aí para garantir as vagas de vocês e para concorrer aos prêmios aí todos que a gente tem, já saíram alguns aí. Tem uma viagenzinha para Gramado, hoverboard aí também. Tem uns que estão acima do peso aí, não estão podendo usar o hoverboard, né, Bica? Pô. Mas daí pode emprestar, enfim, vender, botar no OLX lá, sempre dá uma graninha. Tá bom, povo? Por hoje Tá é bom, senhor. Liberou? Hoje é isso aí. A nossa aula é isso. Vocês não têm dúvidas, vocês são pessoas muito inteligentes, então o negócio passa rápido. Vocês não me interrompem. Beleza, povinho? Abraço. Beleza, senhor. Abração aí. Um beijo Tudo aí. certo. Liberou! Um beijo aí para vocês, então. Tamo junto, senhor. Vejo vocês aí na semana que vem. See you, sir. Amanhã a gente tem uma atividadezinha aí para compreender bem essa matéria aí. Beleza? Tchau, senhor. Tchau, senhor. Tamo junto. Falou, senhor.
Tchau, senhor. Amando. Falou. Tchau, Falou, tchau, Bica. Tchau, Tchau, senhor. tchau. Até Tchau, mais. senhor. Alô, Vitão.